Oi, gente! Começamos o Fala Mais, um podcast criado para gerar conexão real entre quem assiste e também quem está aqui. Então, eu convido vocês a vir com a gente nessa jornada. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Abigail Tesser. Ela é mãe, ela é empreendedora e ela trabalha com a parte de beleza facial. Então, boa noite, Biga! Boa noite a todos. Eu sou a Abigail Tesser, eu tenho 28 anos, quase 29. Quase 29. Eu sou casada, sou mãe de 2 princesas, empreendedora, apaixonada pelo meu trabalho e uma mulher em constante construção. Constante movimento, isso, né? E como que tá hoje? Assim, eu quero que tu fale um pouco mais, entrando na parte da tua profissão, sabe? A gente vai falar um pouquinho de cada etapa, de cada parte, que a gente é uma construção de muitas coisas, não é mesmo? Mulheres, principalmente, executam muitas funções. Mas como que começou a tua jornada na parte profissional? Como que foi esse trajeto? Assim, o início da minha vida profissional foi... Como empreendedora foi quando eu casei, né? Que eu morava numa cidade, vim morar para outra e acabei com essa liberdade de poder escolher, né? Buscando mais o empreendimento, por conta da liberdade mesmo, né? De horários e tudo. Mas a minha paixão pela área da estética desde sempre, na verdade, né? Sempre quando eu era criança, adolescente, toda semana, às vezes todo dia eu estava trocando de esmalte e a minha vida nessa área começou como manicure mesmo. Trouxe um pouco, então, da parte vaidosa da mulher e profissionalizou essa parte. Exatamente, com certeza. Que legal. E, então, quando chegou aqui em Timbó, né? Que você hoje continua em Timbó. Desde dessa época, trabalhou daí para frente com a área da beleza. Sim, na verdade, eu vim para cá, para Timbó, quando eu casei, e eu logo arrumei um serviço numa empresa de produção mesmo, né? Olha, só para dar um suportezinho. E nesse meio tempo, eu fui fazendo curso de manicure, que era uma coisa que eu gostava, né? Era uma coisa que eu já fazia. E um pouco antes de casar, eu fazia a unha da minha mãe, da minha cunhada, e elas gostavam, fazia da minha vizinha. Nunca cheguei a cobrar por isso, né? Fazia porque eu gostava. E a minha, principalmente, né? Todo dia era uma cor diferente de esmalte. E então eu pensei logo em ir para essa área, né? Aí eu trabalhei nessa empresa para dar um suporte financeiro. Já comecei a fazer o curso de manicure, até eu concluir o curso. Daí surgiu uma oportunidade no grupo do WhatsApp do curso. Quando a gente terminou, a professora colocou lá que tinha um salão em Timbó que estava precisando de manicure. E eu lembro que foi no dia do meu aniversário. E eu pensei, vamos lá ver, né? Por que não, né? Por que não? E eu fui, e a dona do salão, ela foi maravilhosa, assim, é alguém que eu levo pra vida, assim, sabe? Uma pessoa de exemplo. Quer mandar um beijo pra ela? Beijo, Dil! Que legal. Sim, é uma pessoa que eu levo com muito carinho no meu coração, que me ensinou muito, muito, assim, eu me A tua mãe profissional. Isso, exatamente. Foi exatamente isso. Que legal. E daí pra frente começou a integrar outras coisas. Como que foi esse processo da manicure para beleza facial? Como que foi? Sim, foi um pouco difícil porque foi em julho. Pensa que há quase 9 anos atrás não tinha unha em gel, essas coisas assim. Então, era esmaltação tradicional. Então, o esmalte tinha que esperar secar. Então, em julho, ninguém faz pé, por exemplo. É só mão. Então, como eu estava começando, e no salão onde eu trabalhava era eu e mais 3 manicures, foi um pouquinho difícil. Então, eu fiz assim, eu pedi os 30 dias na empresa, e comuniquei que eu só iria na parte da manhã. Na parte da tarde eu ia para o salão. Então eu pegava o ônibus na parte da tarde e ia para o salão. E às vezes eu ficava lá, atendia uma cliente, às vezes eu não atendia ninguém, às vezes eu conseguia fazer umas 3 clientes. E foi assim. Sim, foi entrando nesse mundo. Foi assim. Daí teve uma vez que uma profissional que trabalhava lá, que fazia sobrancelha, ela disse assim, tá começando a onda dos cílios, né? E já tem gente em Timbó que faz, mas não tem muita gente, e aqui no salão não tem. E em determinada escola de cursos, não quer se fazer, que vai ter esse final de semana, eu disse,
conversei com o meu esposo, ele sempre me apoiou, né? E eu meti a cara e fui, né? Porque era o volume russo ainda, né? Hoje já não é mais. Já não é mais, não. Entendi. Até tem quem se especializa nisso, né? O russo é aquele que ele é bem cheio. Bem cheio. Ele é bem cheio. E hoje até nem é mais, assim, muito aquilo que eu acredito, que eu gosto, sabe? Que eu gosto da naturalidade. Sim, eu até ia entrar nesse ponto, né? Exatamente. Que é o teu diferencial, o teu forte. É o meu foco. Então, eu fiz, depois eu fui também nessa mesma escola e fiz uma especialização em lash lifting, que era algo natural. Na época não saía muito, era mais extensão de cílios. E eu me apaixonei por extensão de cílios. Então, quando eu engravidei da minha primeira filha, até ali o 7º mês eu fazia unha normal, que era o que me sustentava até ali, e fazia um e outro cílios. Daí depois eu já não podia mais fazer pé por conta da barriga, né? Naquela época também era tudo diferente, não tinha coisas tão adaptadas como tem hoje, né? Para manicure. Mas olha aí, né? A maternidade já sendo um a mais ali. Então, eu fui focando um pouquinho mais em cílios. Só que logo em sequência, eu ganhei ela, né? Então, eu acabei ficando 1 ano parada, né? Eu foquei nela mesmo, assim. Fiquei em casa. Aí, até, às vezes, ela me chamava, a dona do salão, me chamava para ir atender uma e outra. Então, o que eu fazia? Eu tirava leite, o meu leite, congelava, deixava com a vovó, ia lá, atendia uma cliente. Toda a função. Exatamente. E fui, mas eu não era, assim, muito ativa, né? Eu realmente, assim, naquele momento, não que eu parei a minha vida, mas eu dei um pause na minha carreira profissional. Na verdade, tu entendeu a estação que tu estava vivendo, né? Exatamente. E isso é importante. Com certeza. Às vezes a gente quer abraçar tudo, dar conta de tudo e deixa de lado uma coisa que é muito importante, né? Sim. Porque quando a gente fala de filho, são fases que não voltam. Não, é verdade. A gente não pode perder esses momentos. Realmente é algo que é bem importante a gente pensar o tanto de atenção, o tanto que a gente está dando. Isso. Então, eu dei um pequeno pause e vivi esse momento. Legal. E depois, então, dessa fase que tu pausou, o que aconteceu profissionalmente? Daí, o que eu pensei? Eu pensei, daí acabou que o salão, ele mudou de local. Então, tinha mudado um pouco a equipe, mudou o local. Eu ia ter que reconquistar, basicamente, as clientes, né? Então, eu pensei, vou fazer na minha casa, né? Eu tinha uma casa, uma casa grandinha, então eu fiz na minha sala. Então, eu comprei uma maca, eu fui fazendo de forma bem simples, uma maca até dobrável, né? Sim. Que eu pensei, eu posso ir atender a domicílio se precisar. Aí, o que aconteceu? Eu comprei a maca e descobri a nova gravidez. Nossa, foi bem no embalo ali. Mas foi planejado, então então tá tudo certo. Bem. Como eu estava em casa, eu estava vivendo aquela fase bem tranquila. E querendo ou não, foi um momento que eu tive que recomeçar tudo de novo. Só que eu me surpreendi, porque teve muitas clientes que eram minhas clientes do salão e que voltaram a entrar em contato, sabe? Sentiam saudade do atendimento. Então, a gente foi se reconectando. Foi continuando, foi fluindo. Foi fluindo até o final da gestação. Daí, eu ganhei ela e eu parei por aproximadamente uns 2 meses só. Um adendo pro esse ganhei ela. Esse ganhei ela. Vale a pena ser falado. Conte como foi isso. Meu Deus. Foi uma surpresa, uma bênção de Deus, porque foi um sonho realizado, a forma que eu ganhei ela. É isso aí que eu quero que tu conte. Porque da minha primeira filha, eu ia ter ela muito rápido, e realmente eu tive ela muito rápido, né? Até foi no primeiro dia do ano de trabalho, que foi no dia 7 de janeiro de 2020. Eu entrei no salão para atender uma cliente e quando eu fui dar Feliz Ano Novo para a Dil, que é a dona do salão onde eu trabalhava, minha bolsa estourou. Então, eu nem consegui atender, né? Acabei indo para o hospital e foi um atendimento maravilhoso do hospital, porém, o médico não foi maravilhoso, né? Justamente o médico, assim. Então, teve, assim, uma violência obstétrica e isso acabou me frustrando, porque tinha tudo para ser perfeito, sabe? Evolui muito rápido. Estourou a bolsa, quando eu cheguei no hospital eu já estava dilatada, mas eu ainda não estava sentindo dor. Então, só faltava a parte do expulsivo, né? Sim.
E isso foi um pouco complicado, assim, o tempo todo ele vinha fazer toque. Desconfortável. Foi. Então, da segunda, é que é um momento tão íntimo, né? O Sim. parto. É difícil de processar até, né? É um momento muito... Nossa, o que está acontecendo? Muito íntimo, muito sentimento, muita... Isso. E a minha forma de assim, passar pela dor é me concentrando em mim mesma, né? Então, deixa eu passar aqui, não fala comigo, não olha para mim, só me deixa aqui. Então, eu queria isso, sabe? Só que eu não tive no primeiro parto. Então, no segundo, eu pensei, meu Deus, se eu tivesse ela em casa, seria maravilhoso. Chegasse a pensar isso? Eu cheguei a pensar, cheguei a pedir para Deus isso. Só que eu não imaginava que realmente seria tão rápido assim, porque não estourou a bolsa. E a gente, quando a gente tem o segundo, a gente sempre acha que vai ser igual ao do primeiro. Tipo, vai estourar a bolsa e tudo. E não foi assim que aconteceu. Eu simplesmente acordei, 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu acordei com dor. E eu comecei a cronometrar, porque as contrações elas têm que ir se afunilando, né? E elas estavam tudo bagunçadas. Daí eu pensei, deve estar começando o trabalho de parto, né? Porque estava tudo desregulado. E quando ele está evoluindo, ela se comprime, né? Enfim, mas foi muito rápido, assim. Aí eu pensei, mas o meu corpo não está com vontade de fazer força, então realmente deve estar começando, porque diz que no começo não dá vontade, só sente dor, né? E o expulsivo dá vontade de fazer força. Na verdade, o corpo faz sozinho, a gente nem consegue controlar isso, né? Só que foi do nada, começou. Vontade de fazer força. Eu pensei, ai meu Deus. E meu marido estava dormindo. 5 da manhã, né? 5 horas da manhã, claro. E daí eu pensei, tá muito forte. Daí eu fiz umas forças assim. Daí eu pensei, ela vai nascer? Só pode. Daí eu coloquei a mão e eu vi que tinha sangue. Daí eu pensei, é ela que vai nascer. Só que daí eu já estava com tanta dor, o meu corpo já estava fazendo força sozinho já. Eu pensei, se eu entrar dentro de um carro balançando agora, eu vou morrer de dor, porque é muito desconfortável pensar nisso. A gente só quer ficar parada, retraída, né? Então eu chamei ele, eu disse, vem cá que eu não estou aguentando. Eu liguei o chuveiro, que eu precisava sentir um conforto nas costas, né? Então eu liguei. E quando eu liguei o chuveiro, eu senti ela coroando já. Daí ele disse, tem certeza que é ela que eu ligo para os bombeiros e tal? Eu disse, não, primeiro me ajuda aqui, que é ela. Já tá vindo, eu tô sentindo. Daí ele disse, tem certeza? Daí eu pensei, será? Daí eu fiz força, daí eu realmente senti mesmo ela, né, que estava vindo assim. Daí ele já pegou panos para não deixar escorregar, né, que querendo ou não é perigoso. Graças a Deus, eu já, desde o 8º mês, das 2, eu sempre tinha a minha malinha pronta já para emergência, a gente nunca sabe, né? E ela nasceu. E foi um momento tão lindo, porque a minha filha mais velha, ela estava dormindo. E quando a Agnes nasceu, a minha filha mais nova, a Lizzie, ela acordou, porque a Agnes já nasceu com a boca no trombone já, né? Gritando, já chegando. Chorando com toda a força do mundo. E daí o meu marido foi lá, pegou a Lizzie, e quando a Lizzie veio ver, a Lizzie toda encantada, ela tinha 2 anos e 1 mês. Ah, meu Deus. Toda fofinha. Dela olhou, dela disse assim, Mana, não precisa chorar, a Mana tá aqui. Foi a coisa mais linda. Foi um momento família, realmente. Um momento família, assim. Se fosse realmente planejado, eu teria filmado tudo aquilo, teria tirado foto, só que foi tão assim... O que está acontecendo aqui que não deu tempo de pensar em nada, sabe? Tanto é que depois que eu tive ela, o meu marido ligou para os bombeiros, né? Eles falaram que como ela já tinha nascido, era só ir para o hospital, não tinha o que eles fazer. E eu não tinha nada esterilizado em casa para cortar o cordão e eu nem sabia o que fazer. Era só um desejo que eu tinha de ter em casa, mas eu não me preparei para isso, né? Sim. Então eu fui com a placenta que não tinha nascido ainda, né? Eu fui com a placenta grudada. A placenta, meu Deus do céu. Fui, e ela já foi mamando já. E foi uma loucura, foi o dia assim mais de êxtase. Eu até imagino como foi chegar no hospital, né? Assim, todo mundo veio lá, foi ela que nasceu em casa, foi. E eu ia atender naquele dia de manhã ainda. Daí eu fui para o hospital, pensa, com a placenta dentro de mim, com o cordão grudado no umbigo dela e ela mamando e eu mandando mensagem para cliente. Eu disse, então, aconteceu um imprevistinho aqui. Olha, é coisa de mulher isso, né? E deu um jeito. Deu, mas foi tão Eu imagino lindo. você mandando mensagem para cliente, né? Então, hoje não vai dar. Deu um
imprevisto aqui. Deu, um imprevisto bom. Sim. Que legal. Esse fato que ocorreu realmente é muito marcante, né? Sim, muito, com certeza. muito lindo. Foi. Inesquecível. E como Deus conhece o coração da gente, né? Sim. Que era uma coisa que tu pensou e olha, se não aconteceu. Exatamente. Foi um sonho realizado. Que legal. Tá, e agora voltando, né? Que a gente fez esse adendo, mas voltando para a parte de carreira, né? A gente vem falando da tua trajetória como um todo. E a gente até falou um pouquinho, mas como que entrou esse teu desejo, esse teu gosto pela parte de naturalidade? Porque, né? Hoje, muitas vezes, no início, agora não se tem mais tanto, mas no início eu lembro quando alguém falava de cílios, tu já pensava naquele... No volumão, né? No volumão, aquele cheguei chegando. E como que é isso? Por que tu gosta dessa questão de naturalidade? Tem algum ponto em específico, assim? Assim, ó, eu acredito que Deus fez todas nós lindas já, né? A beleza já tá com a mulher, a gente é linda. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, o meu objetivo sempre foi só realçar isso. Até porque a moda passa, né? Quem que não lembra das micropigmentações de uns tempos atrás, que hoje, meu Deus, é uma tatuagem no rosto da pessoa e que muitas vezes nem faz sentido com o estilo da pessoa, com a moldura do rosto da pessoa, ou então sobrancelhas de antigamente que eram extremamente finas, separadas, né? A moda passa. O que fica é a naturalidade. Isso nunca vai sair de moda, né? É verdade. E é a coisa mais linda, né? Sim. Todas temos pontos fortes que devem ser destacados. Sim. E eu acredito que a Biga, com as mãos de fada super leves dela, com certeza ela faz isso com muita excelência. Depois vocês vão lá ver o Instagram dela. Como que é teu @? É Abigail Tesser. Depois vão lá ver. A gente coloca aqui nas informações também. E, né, voltando para a parte profissional, continuando nessa linha, teve uma fase depois dessa trajetória. O que aconteceu? Depois da parte, né, que tu trabalhou em casa, teve sua filha. E daí? Teve alguma mudança? Como que foi? Eu continuei atendendo em casa, né? Quando a minha filha mais nova, ela já tinha 7 meses, mais ou menos, o meu esposo foi desligado da empresa dele, então a gente pensou em investir nisso, sabe? No dia seguinte, porque até então eu atendia assim mais de final de semana, em casa, era bem mais tranquilo, assim, sabe? Sim, mais esporádico. Isso, até porque eu estava ainda conquistando as clientes e porque eu tinha 2 crianças pequenininhas em casa, né? Então, ela tinha só 7 meses na época. Então, a gente pensou, então vamos ter que investir nisso. No dia seguinte, eu já postei que eu estaria atendendo em horário comercial. E eu fui divulgando e impulsionando publicação. E cada vez foi vindo mais cliente. A gente investiu no espaço lá em casa mesmo, né? A gente comprou uma maca bem excelente, que faz massagem. Hoje eu também ainda tenho uma maca que faz massagem. Maravilhosa, inclusive. É um diferencial bem aconchegante, né, para o estúdio. Sim. Tudo pensado com muito carinho, um cafezinho para cliente, mas tudo isso na minha casa mesmo. E depois? Que teve a fase que tu saiu da tua casa, que até foi uma parte em que a gente te ajudou, né? Sim. Ajudou na parte de criação de nome, Tudo, na parte de desenvolvimento de identidade. Conta um pouco de como foi esse processo. Sim. Surgiu a oportunidade de a gente vir para a cidade de Indaial atender, né? Eu continuei morando em Timbó, mas a gente veio para Indaial atender e com a necessidade não necessidade, né? Mas a vontade de crescimento. Então, como surgiu a oportunidade e havia vontade, a gente veio e então foi onde eu pedi a ajuda da Monk, né? Da Emily, que ela é a minha Emily. Entenderam a referência, né, gente? Ela é a minha Emily. Então, até na escolha do nome, eu lembro que a gente estava num evento, né? E, foi muito legal. Como é que a gente poderia fazer um nome? Porque eu sempre pensei na Abil, né? Que foi a Abil, não só como um espaço de atendimento estético, mas como uma marca também, né? Porque liga muito ao que... Hoje eu faço faculdade de biomedicina, então é algo que eu ainda estou em crescimento, eu ainda quero crescer nessa área da estética, né? Então eu pensava assim, bem lá na frente, sabe? Tipo, a Bio Cosméticos. Sim. Então eu
joguei isso para a Emily, eu disse, me ajuda. Daí ela começou e ela me ajudou muito na escolha do nome. Então, ela montou para mim toda a identidade. Ela me apresentou de uma forma tão linda, assim, né? Ela chamou a gente e apresentou a minha marca para mim mesmo. Foi muito especial esse momento. Sim, foi justamente. E como foi pensando à frente, até hoje, não sendo exatamente o que está sendo atuado hoje, né, na tua carreira, mas é uma marca que ela foi criada pensando no futuro, né? Com certeza. Então, é uma marca que ela ainda funciona. Isso, ela deu uma pausa para essa estação que eu estou vivendo hoje, mas ela continua. E até referente a essa pausa, né? É muito interessante que várias coisas acontecem na nossa vida e eu aprendi com a Biga uma frase que eu acredito que você... Nossa... incrível, que eu vou pedir para que tu fale a tua frase. Nada compra a nossa paz. Não tem nada que compra. Nada compra a nossa paz. E justamente pelo processo, né? Aconteceram várias coisas que eu admiro muito, que a Biga cresceu muito nesse processo, né? A gente não falou ainda, mas a gente é prima, então eu conheço Sim. ela, eu acompanho ela a vida toda. Então, nesse processo, no último ano, nos últimos anos, ela se desenvolveu muito enquanto pessoa, enquanto profissional. E ela conseguir chegar no ponto de dizer e enfrentar isso, porque precisa ter muita coragem, para tomar um passo de não. Nesse momento, eu vou pausar. Eu vou mudar a rota, né? Isso. E tu teve a coragem e a audácia de fazer isso. De recomeçar, exatamente. Foi um tempo que eu acabei entendendo que eu precisava não pausar, porque eu não pausei. Eu continuo atendendo, continuo divulgando e quero crescer. Mas foi como é que eu posso dizer? Uma mudança de rota, talvez? Uma mudança de rota. Um recomeço, talvez. Algo nesse sentido, assim, né? Então, consequências da vida e circunstâncias da vida, né? Me fizeram voltar para a cidade de Timbó, atender no espaço onde eu estou atendendo, que é pertinho da minha casa. A rotina com as minhas filhas mudou drasticamente nesse ano por conta da escola e por conta do emprego do meu esposo. Então, horário e vim para Indaial e vai almoçar e pega a criança. As multifunções de uma mãe, não é mesmo? Ficou bem inviável assim para mim. Então, e eu lembro muito bem que antes de eu tomar a decisão de vir para Indaial, eu fiz uma oração. Não sei se eu lembro, se eu falei isso para ti ou não, mas eu lembro que eu fiz uma oração, várias vezes eu fiz, que se fosse para eu acabar deixando de lado a minha família, as minhas filhas, que sempre foram a minha prioridade, que Deus não permitisse, sabe? E eu creio que assim, foi um tempo necessário para mim, que eu consegui vir, e eu não mudaria nada. Eu aprendi muita coisa nesse tempo. Eu vi muita evolução, muita evolução. Muito enfrentamento de ti mesma. Oh, meu Deus. E apesar de que foi um tempo doloroso demais, é doído você dizer assim, eu vou fechar, eu vou ter que voltar de onde eu vim, sabe? Parece que é um passo para trás, né? Só que... sabe aquela paz, assim, que excede todo entendimento, assim? Eu entendi que aquilo era a direção de Deus para minha vida, sabe? Eu precisava disso. Foi muito bom. Eu não mudaria nada, porque eu realmente entendo que foi um tempo necessário para mim. Muito bom. Incrível. E isso, com certeza, né? Trouxe muito aprendizado. Muito. Eu acompanhei e aprendi com a experiência. Chorou junto? Choramos juntas, rimos juntas, construímos juntas. A gente sempre teve uma parceria muito legal. E a ideia do podcast é justamente estender essa parceria, essa amizade, esse networking realmente com mais pessoas, né? E visando isso, a gente quer realmente... trazer mais pessoas para estarem aqui e fazer uma comunidade de quem assiste com quem está aqui, porque todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem suas batalhas diárias. Verdade. Todo mundo também tem seus sucessos e a gente tá junto, né? De certa forma, certeza. A gente conseguir criar isso. Uma rede de apoio, uma rede de conexão, realmente. Até pensando nisso, a gente está criando um grupo no WhatsApp, que eu convido vocês a escanear aqui embaixo o QR Code e participar.
Esse grupo é justamente com a ideia de fazer conexão. Então, ali você vai poder divulgar o seu trabalho, divulgar o que você faz, como que é o atendimento, e outras pessoas vão poder ver o teu trabalho. Então, a ideia ali é justamente se conectar. E eu quero que você também preencha lá. Com certeza, você é a primeira. E a ideia justamente é que mais pessoas consigam... eu estou precisando de alguém para fazer minhas sobrancelhas. Eu vou lá. Ótimo, meu, e muito preencho legal. e coloco lá, dou uma olhada no grupo para ver se tem alguém que faz, E né? é muito mais fácil quando a gente vai por indicação, né? Porque, tipo, eu confio na Emily para ela me indicar alguém. Sim, justamente. E visando isso, a gente criou aqui no podcast uma coisa diferente que eu particularmente não vi em outro podcast, tá? Que é justamente um sistema de indicação. Se tem alguém de beleza facial com naturalidade que eu possa indicar, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a Biga. Então, se você tem alguém que está precisando fazer sobrancelha, fazer cílios, toda essa parte com naturalidade, leveza, indica aqui embaixo, preenche. Aqui no QR Code vai ter um formulário. Você clica, preenche. Ali você vai botar os seus dados e vai botar quantas pessoas você quiser indicar. Além de você preencher esse QR Code, você vai estar concorrendo a prêmios. Então, quanto mais indicação, né, mais possibilidade tem de você ganhar. Então, quanto mais pessoas, né, você conseguir pôr ali, tem chance de ganhar. E os prêmios são que a Biga trouxe. Prêmios para vocês. Conte para as pessoas. Com certeza. Vai ter um design de sobrancelha com aplicação de rena ou coloração, o que a pessoa preferir, né? Uma extensão de cílios. Gente, a extensão de cílios ela é maravilhosa, porque eu faço ela de acordo com o seu gosto. Se você gosta cílios longo, eu vou fazer longo. Apesar de que eu gosto de naturalidade, né? Mas eu respeito cada gosto, né? E se você quiser cílios bem pequenininho, bem ralinho, natural, leve, eu faço também. Então, vou estar sorteando uma extensão de cílios também e um lash lifting também. Para quem não sabe, o lash lifting ele é um procedimento natural. É com o próprio cílios da pessoa, né? Então, eu vou pegar o seu próprio cílios e vou levantar ele, vou curvar eles para cima. Então, não vai ter nada colado ali, é vida que segue, pode coçar, pode passar rímel, pode lavar, pode fazer o que quiser, tá? É o teu cílios curvado para cima, como se fosse uma progressiva nos cílios naturais. E ele dá um ar, assim, de delicadeza, feminilidade. Sim, ele fica bem natural, né? Bem natural, só dá um tchan. Fica exatamente. lindo. Já fiz e adoro. Sim. E também, olha só, então vai ser muitos prêmios, tá? Vai ter a extensão. O lash lifting. A gente tem também uma bolsa com squeeze da Uniaselv, que vai ser sorteada. E também vai ter 2 ingressos da Vila Encantada. Então, olha, são vários prêmios. E o design de sobrancelha com rena também. Olha, então, 5 brindes. 5 brindes. Gente, dê indicação. Façam muitas indicações para a Biga, porque com certeza o trabalho dela é impecável. E aí, o que tu me diz sobre de forma geral, assim, do teu trabalho? O que tu pode definir hoje profissionalmente? Como que, assim, se tivesse uma frase que pudesse definir o teu trabalho, teria algo assim que tu diria, não, até aqui eu cheguei dessa forma e eu aprendi isso? Tem algum aprendizado, sabe? Tem algo que... Eu creio que a gente pode sim crescer. Eu já estou há 8 anos na área da estética, né? Sem deixar a nossa essência. Muito bom. Essência. Importante. Então, agora para o fechamento, eu vou fazer algumas perguntas meio bate-bola, assim, tá? Tá bom. Então, tá. Uma palavra que define a fase atual. Leveza. Uma frase que você carrega para a vida. Nada compra a nossa paz. Uma coisa que a maternidade te ensinou. Que o amor é uma entrega. Uou. Muitas vezes sem receber nada de troca. Uma coisa que o empreendedorismo te ensinou. A resiliência. Uma coisa que a fé te ensinou. A dependência de Deus. Um conselho para uma mulher que está começando na mesma área que você. Não espere estar pronta para começar. Começa com o que você tem em mãos hoje.
Muito bom. E uma coisa que tu não negocia? A minha paz. Com certeza a minha paz. Paz me define. Muito bom. Então, muito obrigada, Biga, por tu estar aqui com a gente no primeiro podcast, no primeiro Fala Mais. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Foi um prazer também estar aqui. E, gente, não esqueçam de fazer as indicações aqui no QR Code, de participar do grupo. Eu conto com vocês. Se gostou desse vídeo, curta, compartilha com mais pessoas. Até mais. Até mais.